Novas regras para o café torrado. Portaria vai estabelecer padrão do café consumido pelos brasileiros. Pescadores desaparecidos. Marinha e bombeiros procuram profissionais que desapareceram em São Francisco do Sul, no norte do estado. A regulamentação da reforma tributária. Cláudio Prisco Paraíso analisa como votaram os deputados federais catarinenses no projeto aprovado pela Câmara. O desempenho do comércio catarinense. Varejo e varejo ampliado fecham maio com alta nas vendas, de acordo com indicadores do IBGE. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma encara o Fluminense nesta quinta-feira em jogo válido pela 16ª rodada da competição. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com a segunda bebida mais consumida no país, atrás apenas da água, que é o café. Já está em vigor um novo padrão de qualidade para o café torrado. A ideia é trazer mais segurança e confiabilidade para o consumidor. Veja agora com o repórter Ronaldo Penido. Para qualquer hora do dia, o cafezinho é uma boa pedida. Melhor ainda se for acompanhado por uma sobremesa. Nesta cafeteria, as amigas aproveitaram a tarde chuvosa e fria para colocar o papo em dia e saborear um café. Adoro um cafezinho, principalmente de manhã ou à tarde com um docinho, muito gostoso. Gosto bastante de tomar um cafezinho com um docinho, um chocolate. O cafezinho combina com tudo que você possa imaginar. Salgados, doces, tortas... É de dar água na boca. Neste local, o café tem um destaque especial, que começa já no atendimento diferenciado. Aqui tudo é feito com muito carinho. Há um cuidado especial, desde a preparação do café para não queimar os grãos. O café hoje em dia, ele virou paixão, né? Na verdade, há muito tempo já, não só dos brasileiros, como mundialmente, né? Então, com essa variedade que nós temos, tanto de doce como de salgado, o café ele acompanha a qualquer momento do dia. Do tradicional aos mais sofisticados, não há quem resista a um bom café. Uma prova disso é que esta cafeteria da capital chega a vender 5.000 cafezinhos por mês. E uma das novidades é o café de pistache. É bom mesmo. Sensacional. Com o crescente consumo do produto, foram criadas normas para garantir a qualidade do café consumido pelos brasileiros. O Ministério da Agricultura editou uma portaria que estabelece as novas regras de classificação do café, com requisitos como identidade, qualidade sanitária, amostragem e rotulagem. Primeiro que todo café tem que ter o mínimo de qualidade exigido. Isso está descrito na portaria. No entanto, não é proibido que os cafés que se encontrarem puros não sejam vendidos nas prateleiras. No entanto, hoje o café precisa ter uma identificação, como chamado fora do tipo. Essa identificação tem que estar no pacote para que esse café seja comercializado. O novo padrão entrou em vigor no começo do mês. De acordo com as novas normas, 19 marcas foram consideradas impróprias para o consumo humano, após a constatação de impurezas ou elementos estranhos, acima dos limites permitidos pela legislação. A nova norma de classificação garante mais segurança ao consumidor. Não é possível que o nosso consumidor não tenha todas as informações. É claro que nós estamos numa época muito boa. Os consumidores eles estão mais ávidos a querer entender mais do café, eles estão pesquisando mais sobre café. E cada vez mais informação que você dê para o consumidor, mais ele vai entender qual é o seu estilo. Mas não existe melhor café, existem estilos diferentes, onde você, com as informações, vai saber escolher aquilo que mais lhe agrada. O assunto agora é o trabalho de buscas a pescadores que estão desaparecidos no norte do estado. Os trabalhos estão sendo feitos pela Marinha e pelos bombeiros. Os detalhes com o repórter William Tenório. As condições climáticas no mar do litoral norte do estado podem ter influenciado no desaparecimento dos pescadores. Adolar Ângel, de 56 anos, e Sérgio Ignovski, de 73 anos, desapareceram após navegarem próximo ao farol da Ilha da Paz, em São Francisco do Sul.
O último contato deles com familiares foi através de celular no início da noite de segunda-feira. Os pescadores moradores de Joinville informaram que chovia muito e o mar estava agitado e, por isso, estavam retornando. Depois disso, não houve mais contato. Já na terça-feira, a Marinha recebeu a informação de mais um pescador desaparecido na região. O barco de Olívio João da Silva, de 56 anos de idade, foi encontrado por outros pescadores à deriva próximo a Itajuba, em Barra Velha. De acordo com a Marinha e o Corpo de Bombeiros, ainda não há sinais do paradeiro dos 3 pescadores. As buscas seguem, mas com muita dificuldade devido ao tempo instável. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. 3 operações policiais foram deflagradas hoje pela Polícia Federal e cumpriram mandados em Santa Catarina. Teve ação contra o tráfico internacional de drogas, contra a pornografia infantil na internet e contra o comércio de cigarros eletrônicos. A Operação Ilus Boi cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em 2 residências e em 2 empresas de Itajaí, no litoral norte do estado. As investigações começaram em maio de 2023, quando a Receita Federal apreendeu 430 quilos de cocaína no Porto de Navegantes. A droga estava em uma carga de carne bovina congelada com destino à Rússia e transbordo no Porto de Antuérpia, na Bélgica. Os envolvidos vão responder por tráfico transnacional de drogas e podem ser condenados a penas que chegam a 20 anos de reclusão. A Operação Presidium combate a produção, o armazenamento e a divulgação de pornografia infantil na internet. Os policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Canelinha, na Grande Florianópolis, e Rio Branco, no Acre. Segundo a polícia, as buscas tiveram a finalidade de identificar não apenas elementos que ratifiquem a participação do alvo da operação nos crimes, mas também a possível participação de outras pessoas. Já a Operação Vapo Expresso combateu um grupo criminoso acusado de contrabandear e vender cigarros eletrônicos chamados vapes pela internet. As investigações começaram em abril deste ano, a partir de diversas apreensões de cigarros eletrônicos e essências, feitas pela Receita Federal, as quais continham dados que permitiram identificar e vincular os suspeitos à organização criminosa. A movimentação financeira do grupo criminoso, segundo a polícia, chegou perto de R$1 milhão. Os cigarros e as essências eram distribuídos pelos Correios em volumes pequenos para dificultar a fiscalização. Os envolvidos vão responder pelo crime de contrabando e podem pegar 5 anos de prisão. A Polícia Militar apreendeu 120 quilos de maconha nesta quarta-feira em Chapecó, no oeste do estado. Os policiais flagraram homens que descarregavam caixas de papelão em um condomínio no bairro Passo dos Fortes. Após a abordagem, os policiais foram até um apartamento e, com autorização de uma jovem de 19 anos, entraram no local para procurar as caixas, que estavam repletas de tabletes de maconha. Essa jovem, inclusive, foi detida e levada para a delegacia. E a Justiça de Florianópolis deu prazo de 60 dias para que o Estado faça a demolição do estaleiro Arataca, que fica embaixo da ponte Hercílio Luz, aqui na capital do estado. A liminar atende a um pedido feito pelo Ministério Público Estadual. Em caso de descumprimento, a multa chega a R$100 mil. Esse antigo estaleiro está há décadas abandonado, com muito lixo acumulado e tem sido usado por moradores de rua como ponto de drogas. O imóvel é fonte de um imbróglio entre o governo do estado e uma empresa privada a respeito da propriedade e também que se arrasta há anos. O estado pode recorrer da decisão. A seguir no Band Cidade, o assunto é a reforma tributária. Cláudio Prisco Paraíso comenta como a bancada federal catarinense votou na regulamentação da proposta, aprovada pelos deputados ontem. Os detalhes, logo após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de política aqui no jornal. É hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso, que analisa como a bancada federal catarinense votou na regulamentação da reforma tributária, aprovada pela Câmara dos Deputados. Olá, Prisco, boa noite. Muito boa noite, Rodrigo. Prevaleceu o rolo compressor do governo Lula. Leia-se, emendas parlamentares, cargos
e outras coisitas mais. Aprovado ontem, com larga margem de votos, na Câmara dos Deputados, a regulamentação da polêmica e controvertida reforma tributária. E aqui temos a imagem de ontem à noite, Arthur Lira pilotando a sessão e lá à esquerda, batendo palmas, o deputado catarinense Jorge Guetem, que recentemente trocou o PL pelo Republicanos. E agora o placar nacional. Vamos lá. 336 a 142 com 35 ausências. Ou seja, com muita tranquilidade. Próximo telão. Aí nós temos o desdobramento da votação das bancadas por partido. Vamos ficar com os principais partidos. O MDB, 35 a favor, apenas 6 contra. Depois temos o PP, também 38 a 2, alinhados ao Palácio do Planalto. O PT, 66 a 2. Vamos ao PL, cadê ele? PL, apenas 11 a favor, 76 contra. Ou seja, partidos de oposição acabaram indo com o governo e o governo conseguiu mais ou menos manter os votos necessários. Próximo telão. Aí nós temos o placar de Santa Catarina. Veja só, aqueles votos esperados e aguardados. Ana Paula Lima e Carla Aires, que substitui Pedro Kizai, os dois do PT, votaram com o governo. Normal. Dos 3 do MDB, 2 que normalmente votam a favor. Carlos Chiodini e Valdir Cobalcini. Jorge Guetem, agora Republicanos, e Fábio Chioquete, União Brasil. Apenas 6 contra 10. Veja aí. Vamos lá? Os 10 que votaram a favor. Carmen Zanotto, Cidadania. Tivemos também o único pelo MDB, Rafael Pezente. Os 2 do PSD, Darcy Matos e Ismael Santos, aí são governistas, mas mantiveram a posição que tem tudo a ver com Santa Catarina. E Gilson Marques, que normalmente vota com os liberais, e os 5 do PL, igualmente. Ou seja, nós tivemos aí, em Santa Catarina, um placar de 10 a 6. 10 a 6. Portanto, praticamente 2/3 dos votos catarinenses contra essa reforma. Mas tem outro detalhe a observar. Considerando os votos contra no total, Santa Catarina representou 7%. Santa Catarina na vanguarda. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. O governador interino de Santa Catarina, Mauro de Nadal, autorizou hoje a liberação de R$5 milhões para a reforma do complexo esportivo Bernardo Werner, em Blumenau. O recurso vai ser usado para a reforma de todo o complexo esportivo SESI, quadras poliesportivas, vôlei de areia, piscinas e campo de futebol. O local é palco de eventos importantes do esporte local e regional. A verba destinada para esta reforma faz parte do conjunto de R$30 milhões de emendas impositivas direcionadas por deputados para a região do Vale do Itajaí. O projeto de emenda constitucional, aprovado em abril deste ano, autoriza que sejam reservados 25% dos recursos economizados pela LESC para as emendas impositivas das bancadas de cada região do estado. Por isso, neste ano, o volume chegou a R$30 milhões e cada região terá direito a 5 milhões. Em Chapecó, o aeroporto Serafim Bertazzo deve ampliar os voos para Florianópolis e São Paulo. Uma nova empresa está prestes a iniciar operações na região. Com as novas linhas aéreas em operação no aeroporto de Chapecó e com previsão para começar a operar em 27 de outubro, a conectividade do oeste catarinense com as demais regiões do país por transporte aéreo será ampliada.
A empresa Voipass Linhas Aéreas confirmou a abertura de uma nova base em Chapecó. Os voos terão como destino o Aeroporto Internacional de Florianópolis e também o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As passagens serão vendidas em diferentes canais, incluindo o Portal Latam, como parte do acordo de codeshare entre as companhias, e os voos terão capacidade para até 68 passageiros. A empresa também anunciou novas operações em Santa Catarina, que incluem o aeroporto de Joinville, com voo para Guarulhos, em São Paulo. Vamos falar de economia agora. As vendas do varejo catarinense em maio seguiram a tendência nacional e fecharam em alta de acordo com os indicadores do IBGE. Primeiro, o volume de vendas do varejo convencional. As vendas em maio cresceram 1,1% na comparação com o mês de abril, o mês imediatamente anterior. Resultado que acompanhou a média nacional, que cresceu um pouquinho mais, 1,2%. Dos estados brasileiros foi o 9º melhor desempenho. Em relação a maio do ano passado, a alta foi de 7,7% segundo o IBGE. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, alta de 6,5%, 3,9% na verdade, e no conjunto dos 12 meses até maio, alta de 3% segundo o IBGE. Agora, o varejo ampliado, que inclui os setores de veículos, materiais de construção e também os atacadistas de alimentos. As vendas foram um pouquinho mais modestas em maio, nesse critério, alta apenas de 0,1% frente a abril, de acordo com o IBGE. No comparativo com maio de 2023, alta maior, 9,8%. Agora sim, nos últimos, na comparação aí do conjunto de janeiro a maio, aí sim a alta foi de 6,5%. E nos últimos 12 meses até maio, a alta acumulada de 5,6%. Quando se olha para o desempenho do varejo ampliado em maio, relacionado com maio do ano passado, os setores que mais cresceram foram os supermercadistas, com alta de 19,5%, e o de imóveis e eletrodomésticos, com alta de 13,1%. Por outro lado, as vendas de veículos caíram bastante, 34%. E as de livros, jornais e revistas caíram também um percentual expressivo, 30%. E ainda na economia, Santa Catarina registrou crescimento nas exportações de carnes no primeiro semestre do ano, em comparação com os 6 primeiros meses de 2023. Entre janeiro e junho deste ano, Santa Catarina exportou 939.400 toneladas de carnes, entre bovinos, suínos, frangos e outros. Alta de 3,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foi o segundo melhor resultado na série histórica desde 1997. No mês de junho, o estado exportou 156 mil toneladas de carnes, alta de 2,8% frente ao mesmo mês de 2023. Apesar do aumento dos embarques, no entanto, o faturamento diminuiu devido à queda nas cotações das carnes no mercado internacional. Santa Catarina faturou 1 bilhão e 890 milhões de reais no primeiro semestre do ano, queda de 8% em relação ao período de janeiro a junho de 2023. Na carne suína, nos primeiros 6 meses do ano, o estado respondeu por 56,2% da quantidade total de carne exportada pelo Brasil e por 58,1% das receitas obtidas, com aumento dos embarques para a maioria dos principais destinos, como Filipinas, Japão e Coreia do Sul. O tempo nesta sexta-feira vai ser influenciado por áreas de baixa pressão na superfície, pela corrente de jato superior no Brasil e pela intensa massa de ar frio de origem polar. Tudo isso reunido, o dia vai ter nebulosidade variável em Santa Catarina, com chuva isolada, intercalada até com alguns períodos de melhoria. A chuva, quando vier, pode ser mais persistente e com totais um pouco mais elevados na faixa norte de Santa Catarina. No grande oeste catarinense, a chuva deve começar mais a partir da tarde. As temperaturas vão permanecer baixas durante todo o dia e as máximas vão oscilar apenas entre 10 e 16 graus no estado. Confere aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 13 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 13. Em Blumenau, 12 graus de mínima e 13 graus de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo, olha só. Criciúma, mínima de 10, máxima de 15 graus. Em Lages, variação entre 7 e 10. E em Chapecó, oeste catarinense, 8 graus de mínima e 13 graus de máxima.
A seguir aqui no Band Cidade, o destaque é para o esporte. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma encara o Lanterna Fluminense na noite de hoje, no estádio Heriberto Wilson. Os detalhes logo após o intervalo, já voltamos. De volta com o Band Cidade, em São José, na Grande Florianópolis, os abrigos para pessoas em situação de rua ganharam um reforço e novas vagas foram abertas. Pelo menos mais 20 novas vagas serão abertas para acolher as pessoas em situação de rua. Com o frio intenso e a chuva, as vagas atuais lotam rapidamente. O Centro Pop, estrutura montada pela Prefeitura de São José, conta atualmente com 46 vagas para as pessoas passarem a noite. Lá, eles recebem jantar, banho e café da manhã, além de cama quentinha com cobertor e travesseiro. Por conta da lotação, o abrigo emergencial é aberto para ampliar o número de atendimento. Série A do Campeonato Brasileiro hoje tem a sequência da 16ª rodada da competição. O Criciúma recebe logo mais, daqui a pouquinho na verdade, o lanterna da competição, que é o Fluminense. Para o duelo desta noite, o técnico Cláudio Tencati vai ter o retorno do zagueiro Wilker Ángel, que voltou da Copa América. O atacante Alano volta a ficar à disposição depois de ter cumprido suspensão na partida contra o Vitória. O meia Felipe Mateus, que vai completar 150 jogos com a camisa do Criciúma, pode ser novidade entre os titulares. O time catarinense é o 14º colocado da Série A, com 16 pontos em 13 partidas. Criciúma e Fluminense se enfrentam hoje, às 8 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson. Os gols você acompanha amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. E o Avaí apresentou mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Cassiano já está pronto para estrear no time. Depois de 11 jogos de invencibilidade do Avaí na Série B, essa sequência chegou ao fim na última rodada, quando o Leão da Ilha perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 na ressacada. Com a derrota, o Avaí perdeu a liderança e saiu do G4. Agora é o 5º colocado com 23 pontos. E o que está preocupando o torcedor é o setor ofensivo, o ataque, que não marca há 4 rodadas. Os últimos gols foram anotados pelo zagueiro Thiago Pagnussat e pelo volante William Maranhão. Mas calma, esse setor está sendo reforçado. Venho para ajudar, venho para agregar. Eu vou estar ali do lado deles, correndo junto com eles. Se tiver oportunidade para fazer gol, tentar fazer o melhor possível para fazer o gol. Mas essa questão de não fazer gols faz parte, acontece. E quem sabe no próximo jogo aí os meninos já não estão marcando novamente. No Avaí, Cassiano tem objetivos claros, mas a meta pessoal também está bem traçada. Quem sabe até brigar por uma artilharia na Série B. Se Deus quiser, né? A gente vai trabalhar para isso. E a história do Cassiano no Avaí já pode começar a ser construída na próxima rodada. Ele já vai estar à disposição do técnico Gilmar Dalpozo para enfrentar o Vila Nova. Mudando de assunto, você vai conhecer agora a história de um jovem que luta pela vida e pela qualidade dessa vida. É o João, que foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, a doença conhecida pela sigla ELA, e que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva. A família do João busca a ajuda da comunidade para fazer o tratamento. Vamos ver. Aos 23 anos, João Vitor foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. É uma doença rara, conhecida pela perda de força muscular, com causas ainda desconhecidas pela medicina. Desde o diagnóstico, a rotina da família mudou e a esposa Jade é quem cuida dele. Tem dias e dias. Tem dias que não é fácil, é uma doença que é muito cruel e tu vê a evolução dela. Em pouco tempo, assim, sabe? Agrava muito rápido. Porque ele não tem equilíbrio, a doença não te deixa com equilíbrio. E força, né, amor? Então, aqui a gente teria que ter barras de ferro para ele. Ele usa um andador, o espaço é pequeno. Então, tem toda uma adaptação para ele se sentir melhor. A doença afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, o que acarreta paralisia motora irreversível. O tratamento é caro e, por isso, a família está promovendo uma rifa para auxiliar na compra de medicamentos.
João Vitor era mecânico, ajudava no sustento da família, mas por causa da doença precisou se aposentar por invalidez. Agora, quem puder ajudar no tratamento pode acessar as redes sociais da campanha. A gente está promovendo essa rifa justamente para isso, porque de início a injeção é 12 mil. E o que for possível, assim, pelo menos tentar, a gente vai fazer para que ele fique bem. No carinho da família e principalmente no sorriso do filho, João encontra esperança para continuar a luta contra a doença, que ainda não tem cura. Vai dar tudo certo, com certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em TVBV Online, que é o nosso portal. Você pode acessar apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou ainda digitando no seu navegador de internet tvbv.com.br para ficar muito bem informado. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.